Irmãos, é muito bom poder estar de volta. Estava com saudades. Deus nos concedeu um tempo muito precioso de descanso na companhia dos filhos, dos netos. Nós agradecemos muito as orações dos irmãos. Elas foram atendidas, Deus nos protegeu, nos guardou e nos trouxe de volta. Deus seja louvado por tudo isso. É muito bom poder revê-los e retomar aqui as nossas atividades no campo. Vamos então retomar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Esse tem sido o livro que temos estudado neste programa de estudos das quartas-feiras. Chegamos ao capítulo 3. Hoje vamos analisar apenas 4 versículos do capítulo 3. Eu leio e você acompanha silenciosamente, e a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta para ir acompanhando aí a explicação e entender o sentido desta passagem. 1 Coríntios 3, de 1 a 4, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Vamos então orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós fazemos coro com o salmista, que ainda há pouco disse no Salmo 119, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Senhor, sem a tua graça, sem a tua ajuda, sem a operação do Espírito Santo, nós não poderemos compreender claramente o sentido desta passagem. Ajuda-nos, a fim de que possamos ter boa compreensão dela, a fim de que possamos crer que a tua palavra é a verdade, a fim de que possamos responder ao que a tua palavra nos diz, responder de maneira adequada. Dá-nos a tua graça enquanto estudamos a Bíblia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você entende jogo de xadrez? Quem joga xadrez aqui? Tem alguém que joga xadrez? Levanta a mão. Tem? Opa! João Vitor, você joga xadrez? Muito bem. Ok. João Vitor vai me ajudar aqui. O jogo de xadrez é aquele jogo de tabuleiro igual tabuleiro de dama, mas ele é bastante diferente. Tem peças diferentes, não é? São 2 conjuntos de peças. Cada jogador tem um conjunto de peças que a gente chama de peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. É isso, João Vitor?
Isso. Dizem que a ideia, é um jogo muito antigo, dizem que a ideia do jogo de xadrez é a ideia de uma batalha entre dois exércitos, dois reis. Então, é uma batalha. E o alvo de cada jogador é capturar o rei adversário. A jogada final, que encerra o jogo, é chamada de cheque-mate. O que é um cheque-mate? É quando o sujeito coloca o rei adversário numa situação tal que ele fica num beco sem saída. Ele não tem para onde mexer a peça, o rei. Qualquer movimento que ele faça, ele morre. Então, quando o sujeito fala checkmate, ele está dizendo, deixei você num beco sem saída. Está encurralado, não tem saída. Bom, o que eu estou falando disso? É que para o checkmate, normalmente ele é planejado com antecedência. Um bom enxadrista, ele antevê o jogo lances antes. Ele consegue imaginar o que vai acontecer daqui 3, 4 lances, não é? E para que ele dê o checkmate, ele vai montando um cenário, não é? Vai mexendo as peças, obrigando o seu adversário a mexer as peças do modo como ele está planejando, e aí ele prepara o cenário para dar o checkmate. Então ele tem que preparar o cenário a fim de dar o checkmate. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vendo Paulo tratar do primeiro problema da igreja de Corinto. Qual era o problema que Paulo está tratando? O primeiro problema? Problema das divisões, não é? Na igreja. E ao longo de todas estas semanas que nós temos estudado essa epístola, nós temos visto Paulo preparando o cenário para dar o checkmate. Desde o início que Paulo vem argumentando, ele está preparando o cenário. E hoje ele vai dar o checkmate. Então hoje Paulo vai confrontar os seus leitores da igreja de Corinto. Desde o início ele vem preparando o cenário e ele vai hoje dar o checkmate, ele vai hoje confrontar os seus leitores. O problema, então, é o problema das divisões que surgiram na igreja de Corinto. E você já sabe que essas divisões, elas surgiram em torno dos nomes de líderes. Então, havia partidos que diziam na igreja, eu sou do Paulo. Outro partido dizia, não, eu sou do Apolo. Outro dizia, não, eu sou de Cefas, de Pedro, não é? Então, havia essas divisões. E essas divisões surgiram porque esses crentes da igreja de Corinto estavam valorizando certas habilidades, certas virtudes naturais dos seus líderes. Então, Paulo vinha até então preparando o cenário para o checkmate. Como é que Paulo prepara o cenário para o checkmate? Deixe-me refrescar a sua memória. Você se lembra que primeiro Paulo mostrou a eles que Deus escolheu agir de uma maneira tal que expusesse a ineficácia daquelas virtudes, daquelas habilidades que eles tanto valorizavam nos seus líderes. Então, Paulo chamou a atenção deles para o modus operandi do Senhor. Então, o Senhor resolveu agir de uma maneira tal
a mostrar, a reduzir a nada estas habilidades humanas. E Paulo, para provar que Deus age dessa maneira, que reduz a nada estas habilidades humanas, Paulo chamou a atenção deles para a configuração da membresia da igreja. Paulo disse a certa altura: vocês querem ver como é que Deus não valoriza tanto essas coisas que vocês valorizam? Dê uma olhada aí na membresia da igreja. Notem que não são muitos que pertencem à igreja e que são dotados com estas habilidades, não é? Naturais, meramente humanas. Deus não tem chamado muitos de nobre nascimento. Deus não tem chamado muitos poderosos, academicamente falando, socialmente falando, politicamente falando. O modo de Deus agir é um modo que reduz a nada estas coisas que vocês tanto valorizam. E a membresia da igreja é uma prova disso. Depois de mostrar que a membresia da igreja era uma prova do modo de Deus operar, Paulo também chamou a atenção para a pregação dele, Paulo. Paulo diz: quando eu fui aí pregar o evangelho para vocês, para plantar a igreja, eu não fui aí pregar para vocês com ostentação de linguagem. Eu não lancei mão desses recursos, dessas habilidades humanas. Eu fiz questão de apresentar o evangelho de maneira muito simples, para que a fé de vocês não baseasse nesses recursos de natureza meramente humana. Então Paulo lembra a eles: olha, o tipo de pregação que salvou vocês era uma pregação despida dessas coisas. Então Paulo está mostrando a eles, preparando o xeque-mate, Paulo está mostrando a eles que Deus age, escolheu agir de uma maneira tal que reduz a nada aquelas coisas que eles tanto valorizavam nos seus líderes, não é? Então, Paulo mostra esta segunda evidência, que é a sua própria pregação. Ele mostra que os coríntios não foram salvos por causa destas habilidades, mas eles foram salvos por causa da graça e do poder de Deus. Em seguida, Paulo mostrou para eles que, embora não houvesse na pregação dele e dos demais apóstolos esses recursos que ele chama de sabedoria humana, havia sabedoria sim, mas Paulo diz que era um tipo de sabedoria. Se você quiser dar uma olhada aí no capítulo 2, aí, no verso 6, por exemplo, ele diz que eles expunham sabedoria entre os experimentados. Verso 7, ele diz que era sabedoria de Deus em mistério. E no verso 8 do capítulo 2, ele diz que é uma sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, vejam bem, Paulo diz que ele levou, sim, na pregação dele, um tipo de sabedoria, mas não é um tipo de sabedoria que é acessada, que é conseguida simplesmente por esses recursos e estas habilidades meramente humanas, não é? Não é uma sabedoria acessada
pelos recursos humanos, naturais, que eles tanto apreciavam. Essa sabedoria, Paulo diz, ela só é acessada pela graça, por revelação do Espírito Santo. Aí chegamos ao verso 13, não é? Do capítulo 2, onde Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí eu me lembro que no dia que nós analisamos esse verso 13, nós gastamos um tempo para entender o que Paulo quer dizer com essa expressão aí no final. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Naquela ocasião eu disse a vocês que os estudiosos têm diferentes opiniões sobre o sentido do que Paulo está dizendo com essa expressão. Mas eu disse a vocês que o sentido dessa expressão, talvez o melhor seja entender que Paulo está dizendo aí que quando ele pregava o evangelho, ele e os demais apóstolos, ele estava explicando coisas espirituais a pessoas espirituais, não é? Então, não apenas a transmissão da mensagem do evangelho tem que ser espiritual, mas também a recepção da mensagem tem que ser também espiritual. A transmissão tem que ser no poder do Espírito, espiritual, mas a recepção tem que ser também no poder do Espírito. Tanto aquele que fala, quanto aquele que ouve, precisa da graça do Espírito Santo para a coisa funcionar. Então é isso que Paulo está dizendo, que ele diz aí, explicando coisas espirituais, não é? Conferindo coisas espirituais com espirituais. A ideia é explicando coisas espirituais a pessoas espirituais. Falando no poder do Espírito a pessoas que ouvem também no poder do Espírito. Tanto a transmissão quanto a recepção do Evangelho é graça. É algo sobrenatural, não é? Não são as habilidades humanas. Se você recebe a mensagem do Evangelho e ela produz fruto na sua vida, não se deve às habilidades do pregador, não se deve à sua inteligência. Deve-se o poder do Espírito Santo operando naquele que fala e o poder do Espírito Santo operando naquele que ouve, explicando coisas espirituais a pessoas espirituais. Então, Paulo está preparando o cenário para dar o checkmate, não é? Ele está explicando a coisa e preparando o cenário para dar o checkmate. Depois de dizer isso no verso 13, que não apenas a transmissão, mas também a recepção do Evangelho depende da graça do Espírito, não é? Ele passa a fazer uma distinção entre as pessoas espirituais e as pessoas naturais. Versos 14 e 15 do capítulo 2. Ele diz que o homem natural, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, o homem natural é o homem sem a ajuda do Espírito Santo. Ele acha loucura. Ele não entende. Ele não pode receber essas coisas, não pode entendê-las. Elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, isto é, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi nascido de novo,
quando ele ouve a mensagem do Evangelho, ele discerne, ele entende, ele acolhe, ele aprecia. O natural acha loucura, mas o espiritual acha preciosidade. Quanto amo a tua lei, é mais preciosa do que muita riqueza. Nós lemos no Salmo 119. Salmo 19 diz, é mais precioso do que muito ouro depurado. Não é? Então, Paulo faz essa distinção entre o homem natural e o homem espiritual, ok? Finalmente, verso 16, capítulo 2, finalmente, ele termina a preparação do cenário para dar o checkmate, dizendo no verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, ou quem conheceu a mente do Senhor, não é? Que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu disse quando nós passamos por esse verso, que provavelmente Paulo está citando Isaías 40, 13, não é? Lá em Isaías 40, 13 diz o seguinte, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então Paulo certamente tem esse versículo em mente quando ele faz essa pergunta retórica, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? A resposta óbvia é ninguém. Não há ninguém que conhece a mente de Deus. Não há ninguém que possa acessar a mente de Deus. Não há nenhum ser humano inteligentíssimo capaz de penetrar a mente de Deus. Ninguém pode penetrar a mente de Deus. Mas ele diz aí no final do verso 6, não é? Embora ninguém possa acessar a mente de Deus, embora ninguém possa, há um porém no final do verso 16. Nós, porém, podemos. Ué, nós podemos? Nós podemos porque somos mais inteligentes? Não, nós podemos porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós podemos acessar porque Ele se revela a nós. Coisas espirituais são acessadas por pessoas espirituais. Pessoas naturais não podem acessar essas coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Essas coisas são acessadas por nós, porque nós temos a mente de Cristo. Tem gente que é mais inteligente do que você. Tem gente que é mais estudada do que você. Tem gente que sabe muito mais coisas do que você, mas não tem a mente de Cristo. Não pode acessar essas coisas. E quando essas coisas são apresentadas a essas pessoas, o homem natural, eles acham loucura. Então, Paulo está até aqui, preparando o terreno para dar o checkmate. Não é? Ele está mostrando que aquelas coisas que os coríntios tanto valorizavam, que é a sabedoria humana, não tinham tanto valor assim para acessar a mente de Deus. A mente de Deus não é acessada desta maneira. Não são os recursos humanos que dão acesso aos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus só são acessados porque Ele revela a nós. Entendeu? Não foi isso que Jesus orou? Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus fez essa oração.
Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas Ele revelou a gente simples como você e eu. Olha que coisa maravilhosa é isso. Ter acesso a essas coisas, entender essas coisas, apreciar essas coisas, é pela graça. Então, Paulo está mostrando que os cristãos de Corinto estavam brigando entre si, dividindo a igreja, porque apreciavam coisas que Deus havia menosprezado. Então, Paulo preparou o terreno até aqui para dar o cheque mate, não é? Então, até aqui ele vinha preparando para dar o cheque mate. Agora ele vai dar o cheque mate. Agora ele vai deixar os seus leitores num beco sem saída. Ele vai confrontar os seus leitores. É o texto de hoje. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ó. Depois de fazer a distinção entre o natural e o espiritual, Paulo diz: irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais. Por quê? Sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Preste bem atenção. Paulo está dizendo que ao valorizar o que os coríntios estavam valorizando, isto é, os recursos meramente naturais dos seres humanos, ao se hostilizarem e se dividirem por causa disso, ao dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Paulo diz, vocês estão agindo como se fossem pessoas naturais. Eu não vos pude falar como pessoas espirituais. Vocês estão valorizando coisas que o homem natural valoriza. Vocês parecem que não têm a mente de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Será que Paulo está dizendo que os coríntios não eram nascidos de novo? Acho que não é isso, não. Paulo, embora fosse apóstolo, ele se segura. Ele se segura aqui. Ele começa a carta chamando-os de irmãos, ele fala que é a igreja de Deus que está em Corinto, ele ainda não chega ao ponto de dizer, olha, vocês não nasceram de novo. Ele não diz isso. Mas ele diz, olha, vocês estão agindo como se não fossem espirituais. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo não chega a dizer que eles não eram crentes, mas Paulo deixa claro que o modo como eles estão agindo é como se não fossem espirituais. É como se fossem pessoas naturais. Aí Paulo não diz que eles não são nascidos de novo, mas Paulo diz, isso é infantilidade. Vocês estão agindo como crianças. Eu não vou dizer que vocês não são crentes, mas vocês são imaturos. É isso que Paulo está dizendo aqui. É imaturidade vocês valorizarem esse tipo de coisa. Porque isso demonstra que vocês não estão agindo com a mente de Cristo, porque o Senhor não valoriza esse tipo de coisa que vocês valorizam. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é? Eu tenho dito a vocês, já disse isso aqui várias vezes, que o novo nascimento muda o
paladar moral das pessoas. O novo nascimento muda o paladar espiritual das pessoas. Quando a pessoa nasce de novo, ele passa a apreciar coisas que ele detestava. E ele passa a detestar e abominar coisas que ele apreciava. Por quê? Porque agora ele tem a mente de Cristo. Ele vê a vida com os olhos de Cristo. Ele interpreta o mundo com o jeito de Cristo. Ele passa a apreciar aquilo que Cristo aprecia. Ele passa a detestar aquilo que o Senhor detesta. Essa é a mudança que o novo nascimento provoca. Isso é ter a mente de Cristo. Então Paulo diz, o fato de vocês estarem apreciando coisas que Deus não aprecia tanto, é sinal, na melhor das hipóteses, de imaturidade. E na pior das hipóteses, de morte espiritual mesmo. Talvez vocês não tenham nascido de novo. Paulo não chega a dizer isso. Mas Paulo diz, eu não pude falar com vocês considerando vocês como espirituais. Não é? Porque nós ministramos coisas espirituais a pessoas espirituais. Mas eu estou tendo dificuldade, porque vocês estão agindo como se não fossem espirituais. Onde é que está a mente de Cristo? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que eles estavam tendo um paladar espiritual incompatível com o que eles eram em Cristo, com a novidade de vida deles. Entendeu? Essa metáfora do paladar talvez ajude aqui. Outro dia o meu cardiologista, nos meus exames lá, descobriu que eu estava com a ferritina muito elevada. Aí ele falou, você precisa ir a uma nutricionista para ela orientar você, vamos ver se a gente abaixa a ferritina aí com uma mudança na sua dieta. Vai eu lá para a nutricionista, né? E a nutricionista lá me entrevistando e tal, e conversando. A certa altura ela falou assim, olha, o senhor tem paladar de adolescente. Só não gosta de verdura, só gosta de hambúrguer, de pizza. O senhor tem paladar de adolescente. Ela está dizendo, o seu paladar não é compatível com a sua idade. O senhor já devia ter tido um paladar melhorado aí, viu? É isso que ela falou, né? Um homem de 64 anos com paladar de adolescente. Tá? O negócio aí está errado. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês são espirituais, eu não duvido, mas o paladar de vocês é de homem natural. Vocês são crianças em Cristo. Entendeu o ponto aqui que Paulo está dizendo? Paulo não chega a dizer, a nutricionista não falou que eu era uma criança, não é? Ela falou que o meu paladar não estava compatível com a minha idade. É isso que Paulo está dizendo. Quer dizer, eu não vou dizer que vocês não sejam espirituais, nascidos de novo, mas o paladar de vocês tem que mudar. Vocês são imaturos. Estão brigando por causa de coisas que Deus já reduziu a nada. E vocês estão brigando aí por causa dessas coisas. Gente, nós temos a mente de Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Então, o paladar de vocês ainda está um paladar natural. Vocês já deveriam ter um paladar espiritual. É isso que Paulo está dizendo aí, não é? No verso 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Agora olha o verso 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Paulo certamente aqui está se lembrando de quando ele plantou a igreja de Corinto, de quando ele evangelizou esses irmãos a quem ele está escrevendo. Paulo está dizendo, olha, quando eu estive aí e eu preguei o evangelho para vocês, eu levei um alimento bem ralinho. É isso que ele está dizendo. Eu dei leite para vocês naquela época. Por que é que Paulo deu leite para eles naquela época? Paulo vai dizer, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los. Ou seja, porque naquela época, quando eu estive aí para plantar a igreja, vocês ainda não tinham condições de receber uma nutrição espiritual mais sólida. Então, como vocês não podiam suportar ainda um alimento mais sólido, vocês estavam começando a carreira cristã, então eu servi a vocês um leitinho espiritual. Paulo diz, naquela época foi assim. Agora olha o que Paulo vai dizer na segunda parte do verso. Qual é o problema? O problema é que nem ainda agora podeis. Ou seja, naquela época fazia sentido. Eu dei leitinho, porque naquela época vocês não podiam suportar. Mas o problema é que o tempo passou e vocês ainda parecem que não podem suportar alimento sólido. Continuam infantis. Continuam infantis. Nem ainda podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Então, percebeu a confrontação de Paulo? Paulo pegou pesado, né? Paulo veio preparando o xeque-mate, dizendo como é que Deus trabalha, mostrando que Deus age de uma maneira a reduzir a nada aquelas coisas que eles tanto apreciavam e tal. Foi mostrando que tem o homem natural, o homem espiritual, foi mostrando e tal. Agora Paulo aponta o dedo e fala, ó, vocês estão parecendo homem natural. Vocês estão agindo como se não tivesse a mente de Cristo. Paulo diz, quando eu estive aí para pregar o evangelho a vocês, eu lhes dei leite, porque naquela época vocês não podiam suportar ainda. Mas o problema é que o tempo passou, agora eu estou sabendo aqui que tem divisões aí. Então, não cresceram? Ainda não podem suportar o alimento sólido. Percebe a denúncia de Paulo? A denúncia de raquitismo espiritual. Não cresceram, não se desenvolveram, continuam infantis. É isso que Paulo está dizendo aí nos versos 1 e 2. Depois de dizer aí, de fazer essa confrontação, nos versos 3 e 4, Paulo vai mostrar as evidências da denúncia. Paulo não apenas denuncia o raquitismo espiritual, mas ele mostra as evidências, não é? Ele mostra as evidências. Elas estão aí nos versos 3 e 4. Olha os versos 3 e 4. Ó. É como se os coríntios dissessem assim, ô Paulo, que é isso? Dizendo que nós somos infantis? Por que você está dizendo isso? Prova, prova a nossa infantilidade. Aí nos versos 3 e 4, ele vai provar, ele vai mostrar as evidências. Olha o verso 3 e 4. Porquanto
havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente, não é uma evidência de que vocês estão andando segundo homem. O que significa andar segundo o homem? Significa viver e agir segundo os padrões meramente humanos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: não é evidente que vocês estão agindo como se fossem homens naturais? Quando vocês ficam aí brigando uns com os outros, se dividindo por causa do apreço que vocês têm por esses recursos meramente naturais, que Deus reduziu a nada, isso é evidência. Quando você diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é evidência de que vocês estão andando segundo homem. Isso é, vocês estão andando segundo o curso desse mundo. Vocês estão agindo como homem natural e não como homem espiritual. Tá claro aí? Então, Paulo dá o checkmate. Denuncia a infantilidade. Vocês são crianças, não cresceram. E ele não apenas denuncia, mas ele apresenta as evidências, não é? Da infantilidade deles. Então, Paulo aqui está fazendo o diagnóstico do problema. Qual é o tema da nossa série? Problemas de uma igreja local. Então, qual é o primeiro problema? Divisões. Qual é o diagnóstico? Infantilidade. Raquitismo espiritual. Estava causando problemas na vida da igreja de Corinto. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui hoje? Irmãos, eu creio que esse checkmate que Paulo dá aqui, essa confrontação que ele faz dos seus leitores, essa denúncia que Paulo faz aqui, mostra para nós, irmãos, a importância, a necessidade de uma compreensão profunda, robusta do Evangelho. Porque qual era o problema na igreja de Corinto? Era uma compreensão ruim, uma compreensão superficial do Evangelho. Aquelas divisões na igreja estavam sendo causadas pela ausência de um entendimento robusto, um entendimento profundo, um entendimento adequado do Evangelho, da cruz de Cristo. O que eles estavam deixando de perceber? Eles estavam deixando de perceber o que Deus fez na cruz. Irmãos, pensem comigo, prestem bem, isso é muito importante. O que Deus fez na cruz? Pense comigo. O que Deus fez na cruz? Na cruz, Deus descartou, condenou, executou, descartou a humanidade adâmica. A humanidade adâmica, corrompida pelo pecado, foi simplesmente reduzida a nada por Deus na cruz. Deus estava simplesmente
descartando a velha humanidade lá na cruz. Aquela humanidade que se estragou e que se corrompeu em Adão, Deus simplesmente jogou fora, descartou lá na cruz, para começar tudo novo de novo ao terceiro dia com Cristo. Fazer uma nova humanidade, uma nova criação. É isso que Deus faz. O Evangelho não é apenas uma reforma. O Evangelho é uma nova criação. A proposta do Evangelho é isso. Não é dar um tapa, não é fazer um puxadinho. Não. Tem que morrer, descartar e nascer de novo. Essa é a proposta do Evangelho. Então, lá na cruz, Deus descartou a velha humanidade. O que os coríntios estavam fazendo? Fascinados com aquilo que Deus havia descartado. Olha só. É mais ou menos como gente que vive do lixo. Você põe o lixo lá na rua, aí vem alguém lá e abre o saco lá e vai catar as coisas que você descartou e jogou fora. Deus pegou a velha humanidade, estragada pelo pecado, com todos os seus recursos, com toda a sua inteligência, com toda a sua pompa, com todo o seu poder. Deus falou: isso aqui acabou. Fazer uma nova criação. Começar de novo com o último Adão. Isso aqui já era. Aí os crentes de Corinto vão lá, vão catar no lixo de Deus aquilo que Deus havia descartado. O que é isso? É não entender o Evangelho na sua profundidade. Paulo entendeu, né? Paulo disse: eu poderia me vangloriar dos meus recursos humanos. Eu sou judeu, da tribo de Benjamim, sou doutor da lei, eu tenho muitas coisas das quais eu poderia me vangloriar. Eu tenho muitos recursos naturais. Mas Paulo falou: considerei tudo isso lixo, refúgio, pela sublimidade de ter a Cristo. Participar do novo, isso aqui é o velho. Entende? Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Nessa questão aqui. O problema, irmãos, é deixar de perceber o que Deus havia feito na cruz, descartando a humanidade adâmica. Você percebe a importância de uma correta compreensão do Evangelho? Você percebe a importância de uma profunda compreensão do Evangelho? Irmãos, não tem atalho. Nós precisamos sermos zelosos no estudo da Escritura, a fim de adquirirmos uma correta, uma profunda compreensão do Evangelho. Nós não podemos nos contentar com a compreensão superficial, infantil do Evangelho. No início do meu ministério, lá em Governador Valadares, já vai mais de 30 anos, um dia nós estávamos numa reunião de pastores, e o assunto era a importância lá dos símbolos de fé, o entendimento da nossa confissão, dos nossos catecismos, que é uma explicação boa, profunda, substanciosa da verdade do Evangelho.
Aí um colega diz, rapaz, isso aí, se crê em Cristo, tá bom. Isso aí é perda de tempo. Que tristeza ouvir isso de um colega, de um pastor. Irmãos, se a nossa compreensão do Evangelho for superficial e infantil, o nosso comportamento vai ser superficial e infantil. Não é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto? Por que eles estavam lá brigando, se dividindo, não é? Por falta de uma compreensão profunda e substancial do Evangelho. Eu estou convencido, irmãos, de que Deus quer que nós tenhamos uma compreensão substanciosa, correta e profunda do Evangelho. Quantas vezes a Bíblia ordena crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Não tem crescimento, vai continuar raquítico, não tem crescimento, a não ser por um estudo sério, profundo da Escritura. Lembra Efésios 4? Efésios 4 diz que Deus deu à igreja pastores e mestres. Lembra disso lá? Para que Deus deu à igreja pastores e mestres? Aí lá no final diz, para que nós não fôssemos como crianças, para que a gente não ficasse espiritualmente raquítico e fosse levado como palha por todo o vento de doutrina. Qual era o problema da igreja de Corinto? Raquitismo espiritual. Por que eram daquele jeito e estavam tendo esse problema na igreja? Por falta de uma compreensão correta, profunda, substanciosa do Evangelho. Então, irmãos, se Deus deu à igreja pastores e mestres, porque Ele quer que nós cresçamos, porque uma compreensão profunda, correta, substanciosa do Evangelho é algo extremamente necessário. Se tivermos uma compreensão superficial, infantil, imatura, teremos um comportamento infantil e imaturo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê grande interesse pelo entendimento correto, profundo e substancioso do Evangelho, para que nós sejamos livres de problemas como este que afetou a igreja de Corinto no primeiro século.